Oi pessoal, meu nome é Cláudio. Eu vou falar nesse tutorial sobre a consistência do ótimo deste algoritmo conhecido como A estrela ou A star. Aí tem meus contatos, um GitHub e esse canal aqui do YouTube. Bom, se você já conhece o algoritmo A estrela, continue aqui. Nós vamos fazer uma abordagem aqui em alguns pontos do A estrela. Se você não conhece, há outros vídeos que vão explicar em detalhes do A estrela, muito bons por sinal. Então aqui nós só vamos ilustrar e comentar, né, por assim dizer, o porquê o A estrela é um algoritmo tão bom assim, né? Detalhes simples e fundamentais. Muito bem, basicamente, só para relembrar, né, o A estrela é um algoritmo com busca em largura informada, né, ele vai ter uma função custo em direção a partir de uma origem e adicionado ele vai ter uma heurística H que vai ser um atrator para um alvo final. Então essa função H é que vai dar uma ideia de heurística, né? Indicar, olha, você vai ver um ponto mais alto de uma cidade e você vai tentar chegar naquele ponto mais alto da cidade, por exemplo, por coordenadas cartesianas. Então aqui embaixo nós temos aqui uma função H, né? Por exemplo, de um robô que sai aqui da célula 19 com o valor 19 até chegar aqui nessa célula verde que tem um valor 0, ou seja, o número de células que eu preciso deslocar para chegar aqui nessa célula 0, né, seria respectivamente um número de casas que eu vou me movendo, tanto na horizontal como na diagonal. Então, na medida que eu vou me afastando do meu destino aqui, que é esse ponto em verde, né, vai aumentando essa numeração. Se eu vou para um outro lado aqui de uma parede, esse número tende a aumentar também, né? É o caso de um beco ou coisa desse tipo. Então, essa função H, que é um custo estimado, né? É uma estimativa, é uma função heurística, ela faz parte de você fazer uma informação juntamente com esse BFS, né? E o BFS, né, a busca em largura, né, o Breadth First Search, ele é um ótimo, esse é um ponto, mas ele é caro por conta da quantidade de caminhos que ele tem que ir armazenando na medida que ele vai explorando as diversas possibilidades. Muito bem, fiz aqui um desenho, né, que a ideia é assim, é sempre sair de um ponto A e chegar num ponto qualquer, né? Um algoritmo, um ponto final desse algoritmo. Então, em cada nó que eu estiver atravessando nesse grafo, a ideia do grafo aqui é que, seja qualquer problema, você vai transformá-lo num grafo. Esse é um ponto fundamental para você aplicar um algoritmo do tipo A estrela. Então, a função do custo geral, na medida que esse algoritmo vai avançando, sempre é em função de um G, de quanto ele saiu de uma origem do custo, e mais esse H que foi comentado na figura anterior, né? Esse I aqui é qualquer nó. Então, na medida que vai saindo do ponto A, né, vai tendo um comportamento de uma função custo bem correta e ótima, por assim dizer, que vai executando aqui o algoritmo BFS. Então esse G aqui, cada vez que ele estiver encontrando, ele vai sempre pegando pelo menor custo. Mas esse menor custo dele aqui, ele vai ser também calculado em função de se ele estiver numa estimativa boa de ir para um destino correto, que é o H. Então sempre, cada vez que tomar uma decisão aqui em qualquer nó intermediário, ele vai levar em conta o meu ótimo desde a minha origem, mais uma estimativa que eu tenho. De tal maneira, né,
que esse G aqui ele vai aumentando e o meu H, na medida que vai voltando para a origem, vai diminuindo. Tá ok? Claro que se o vértice for o de origem, né, eu tenho a minha função f, né, igual ao próprio h, já que o meu g de a é igual a zero. Igualmente, se o meu vértice final aqui for o meu destino, a minha função f de q, né, que seria a minha função heurística do meu algoritmo, que ele vai estar calculando, que sempre é a soma de quanto eu já andei e de quanto é a minha estimativa que falta, né? Esse aqui é o ótimo e esse aqui é um quase ótimo, por assim dizer. Muito bem, basicamente eu fiz umas curvas de níveis aqui, né? Então, na medida que você vai andando e aqui em alguma direção, o G aqui nos diversos níveis, por assim dizer, né? Ele que vai avançando e vai crescendo. Já esse H aqui, né, que ele vai calculando, ele vai diminuindo no que ele se aproxima de um destino final. Então, essa ideia aqui da soma de G mais o H, quanto falta, é que ele vai sucessivamente diminuindo. Essa diminuição daquela soma que é aqui em cima, do G mais o N em qualquer ponto, né, vai tornando esse algoritmo consistente. Muito bem, isso aqui seria, como em alguns livros que eu vi, eles avançam numa região onde a heurística é boa, né? Aqui, por exemplo, ó, ele está fazendo uma heurística aqui para esse lado. Quando chegar aqui próximo ao destino, né, é como essas curvas de níveis aqui puxassem, né, conduzissem aqui para o meu destino, de tal forma, né, que esses F's aqui, eles vão diminuindo na medida que vai se aproximando aqui. Então, essa monotonicidade que vai diminuindo aqui o F, né, a gente diz assim, olha, esse algoritmo aqui, ele sempre está admitindo valores, né, de tal forma que esse caminho aqui que ele vai escolhendo é um próximo ao ótimo, já que G aqui, na medida que G está expandindo, esse G é o ótimo, porque esse aqui vem numa busca em largura, e esse aqui, que é o H mais o G, como ele vai se aproximando aqui de Q, né, então ele vai se tornando também ótimo por conta desse G aqui. Então, só assim tem que tomar bastante cuidado nessas funções heurísticas de H, ó. Por exemplo, quando sai aqui um robô, vamos supor assim, né? E ele tiver pela frente uma cilada, um beco, um labirinto, coisa do tipo assim, né? Então, esses ciladas ou becos aqui, é como eu coloquei aqui em vermelho, né? O H aqui nesse ponto, embora ele, se fosse por uma distância euclidiana, ele estaria próximo aqui ao alvo, mas ele não está próximo ao alvo. Ele está bem distante, porque ele vai ter que dar uma volta danada, se não é para contornar aqui um labirinto todinho. Então, sempre tem que prestar atenção nessa escolha dessa função aqui, H, que a gente chama de armadilhas. Muito bem. Outra coisa do que é esse H admissível aí, né? É uma ideia da monotonicidade que vai ocorrendo, né, desse algoritmo aqui. Então, por exemplo, se eu tenho de um ponto A e está indo para um ponto C, vamos supor que seja o destino, e eu não tiver conexão direta aqui de A para C, e eu tenha que passar por B, em hipótese alguma o custo de B poderá ser superior ao de A. Então, basicamente aqui, sempre o custo de A vai ser o custo que eu vou ter aqui para chegar de A para B, mais a heurística de B para C, né? Então, essa função H aqui, ela tem que ser admissível nesse sentido, né? Se não houver conexão, então eu botei aqui em vermelho, ó, eu escrevi aqui em vermelho, se não houver conexão entre A e C. Por que eu botei isso aqui? Por conta do slide seguinte que vai ocorrer. Por exemplo, já aqui, ó, o caso de X. X é um ponto de um beco, classicamente de um beco aqui nesse grafo, ó. Então, para sair de X, eu tenho que passar por Y para chegar aqui no meu destino.
Consequentemente, o meu h de x é maior do que o h de y, né? Do que a distância heurística para chegar até um ponto qualquer aqui. Então, o h de x aqui, ó, como ele não tem uma conexão aqui entre x e o meu destino, ele é tipicamente um beco, né? Então, esse A estrela aí, né, sendo que G sempre vai dando a partir de um determinado ponto qualquer aqui, ele vai sendo ótimo e ele sempre vai estar fazendo esses cálculos aqui desse custo aqui de uma forma, digamos assim, sempre completa. Ou seja, se existe caminho, ele vai explorar e essa exploração é feita em função de uma heurística. Muito bem. Já aqui, se eu tivesse uma conexão de N até um ponto G e passasse por um N', obviamente que este H aqui, agora eu tenho uma conexão. Eu tenho que respeitar que o H de N' desse ponto aqui intermediário aqui, ele tem que ser menor do que este H aqui. Consequentemente, H de N, né, vai ser H de N' mais o custo da minha ação de sair de N e ir para N'. Por que eu estou fazendo essa observação aqui? Porque isso aqui é uma ação, um movimento, um conceito novo de estado que vai influenciar no cálculo da heurística, e essa heurística aqui, ele sempre vem tentar diminuindo na medida que ele vai se aproximando do seu destino, a função H, né? Consequentemente, como G vai crescendo e H vai diminuindo, esse F ele vai se tornando monotônico também, ele não para também de crescer. Muito bem, a heurística então do admissível aqui, ó, então ele tem que ser mantido. Eu não vou poder ter um H de N de tal forma que ele seja, digamos assim, se ele tiver uma conexão por aqui, ele vai ser maior do que esse... ele vai ser maior do que se eu fizer um caminho por essa escolha aqui. Claro que essa escolha será a de menor custo. Então tá aqui, ó, H de N menos essa escolha aqui de um determinado estado para ele. Claro que esse aqui vai ter um custo, que vai ser o custo da ação sair do ponto N, chegar ao ponto N'. Então essa observação que eu estou fazendo só para quem viu, né, algum livro aí de IA, e aí esta figura é diferente desta daqui, certo? Então essa daqui eu não tenho a conexão, então é para ilustrar, ora, quando obviamente que eu vou me aproximando aqui, esse meu H ele vai ter que obedecer uma coisa bem natural. Já aqui não, aqui eu tenho a conexão, então se eu tenho uma ação aqui, eu tenho um custo maior. Muito bem, né? Então, consequentemente, só voltando aqui, né? Se eu tenho este F aqui, né? Que esse G aqui, ele vai crescendo de uma forma ótima, o H vai diminuindo para zero, consequentemente o meu F ao chegar em Q, ele será ótimo também, tá? Então, vamos lá. Então, as conclusões finais. A ideia, né, da heurística H, que direciona o encaminhamento da busca para um ponto de destino. Essa aí é digamos assim, um ponto-chave desse algoritmo A estrela, né? Claro que a dificuldade vai se encontrar esse aqui em H, mas, enfim, esse algoritmo A estrela, né, por assim dizer, por conta, essa estrelinha aí que ele tem é por conta desse H, né, dessa função heurística. Então, ele é completo em função da busca em largura e ótimo também porque a busca em largura ele vai tendo o menor custo, né? E se tiver associado a heurística, o F menor vai ser o F final. Então, uma boa implementação é muito importante você ter o A estrela, né? E um dos principais pontos para você entender esse algoritmo é comece pelo busca em largura, Breadth First Search. Ok? Bem entendido. Então, eu vou ficando por aqui, tendo demonstrado, né, o principal ponto que se G vai aumentando,
H vai diminuindo, o F também vai aumentando e ele vai sendo sempre um F ótimo. Muito bem. Eu usei aqui um slide aqui do Debian, né? E foi feito aqui. O livro do Norvig e a implementação do A Estrela que eu trabalhei, que está lá no meu GitHub, está bem didático a propósito, né? Tá, digamos assim, para quem conhece Prolog um pouquinho, eu coloquei lá bastante notas, então ele está bem didático para mexer ali nas funções F, no G, H, e tem um grafo lá de ilustração e pode mudar e colocar outras coisas mais. Como eu fiz algo bem comentado, né, foi bem dirigido assim a quem quiser aprender esse A Estrela aí. Ok, então fico por aqui, meu muito obrigado aí, tá? Para vocês aí, tá? De novo, né, só ressaltando que esse vídeo aqui não tem corte, não tem nenhum tratamento. É gravado aqui ao vivo e ponto final, tá bom? Não há nenhum tipo de edição, tá bom? Um abraço aí para vocês. Podem colocar perguntas, sugestões aqui, tá? E eu vou respondendo na medida do possível. Um abraço para todos vocês.